abre de novo o teu livro, porque você precisa voltar a pregar, que é uma coisa que eu já tinha deixado de fazer. E aí me veio o abençoado do pastor e me manda um convite. Eu falo, e agora, Senhor? Eu digo sim, eu digo não, eu digo sim. E o Senhor tinha me dado essa palavra, e domingo passado o irmão pregou mais ou menos aquilo que Deus já tinha me passado. Pensei, vou trocar. Fiquei a semana inteira orando, falando, Deus, acho que eu vou trocar. E Deus, não vai. Eu vou trocar, Deus, não vai. Aí, como a gente é rebelde, ainda insiste. Hoje de manhã eu fui abrir meu devocional, Davi. Fui tomar banho para vir pro culto. Falei, deixa eu colocar alguma coisa aqui no YouTube enquanro eu tomo banho. Davi. Então não tem como fugir. Eu quero ser muito fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. E espero que Ele fale com você aqui também nessa manhã. Para quem trouxe a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e 2. Quem achou diz amém. Quem não achou diz me espera. Te espera. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belenita, porque dentre os seus filhos tenho me provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo-o Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. Eu vou repetir só este pedacinho do versículo 1. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu não sei se você entendeu. Enche o teu vaso de azeite e vem. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. A história de Davi, muitos nós queremos já começar por ele matou o gigante. Davi foi um guerreiro. Mas eu fui meditar um pouquinho antes de o Senhor pedir para Samuel ungir a Davi. E no capítulo 8 de 1 Samuel, a Bíblia nos relata que o povo de Israel começa a olhar para a vida de Samuel e de seus filhos, porque Samuel ele andava na presença do Senhor, mas os seus 2 filhos eram aquele meio lá, meio cá. E aí o que o povo começa a fazer? Olhar para os lados. Olha para a direita, olha para a esquerda e começa a fazer comparações entre o próprio povo de Israel e os seus vizinhos. E aí o que eles fazem? Caem na pior besteira possível. Escuta, Samuel, eu estou olhando aqui os nossos vizinhos e todos eles têm reis. A gente também quer. É o famoso se comparar com a grama do vizinho que parece mais verde, até você começar a pastar nela. O povo quer sair daquilo que é santo, daquilo que é comunhão, daquela aliança com Deus, para começar a se comparar com o vizinho da esquerda, com o vizinho da direita, querendo sair de ser povo escolhido para ser aquele que está do lado. Mas deixa eu anunciar para você aqui nesta manhã: você não é qualquer povo, você não é qualquer pessoa, você é salvo, escolhido de Deus.
Porque não é a você que eles querem trocar, é a mim. Eles não querem tirar a sua pessoa, eles querem me trocar, Samuel. Então calma, eu vou dar aquilo que o povo quer. Eles não querem tanto o povo, então vamos lá. Deus fala com Samuel a quem ele deve encontrar para ungir. Só que o que eu acho interessante, que quando nós lemos 1 Samuel capítulo 9, versículo 16, vamos lá. Quando Samuel encontra a Saul e Deus fala, é esse daqui? Ao contrário de Davi, em capítulo 16, versículo 1, Deus fala assim: amanhã, a estas horas te enviarei um homem de terra de Benjamim, a qual ungirás por capitão sobre o meu povo, o povo de Israel, e ele livrará o meu povo. Só que quando eu olho 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, quando ele vai ungir Davi, diz assim: então diz o Senhor a Samuel, não, 16 não, perdão, 13, acho que eu confundi aqui. Lá. 1 Samuel 9, 16, 1 Samuel 13, 14. Porém, agora não substituirá o teu povo, já em busca do Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porque não guardastes o que o Senhor te ordenou. Aleluias. Saul, ele é ungido como um capitão a princípio de tudo e não como rei diretamente. 1 Samuel vai ao encontro de Saul, confirmado pelo Senhor. Chegando lá, ele tem uma conversa com Saul e o unge como capitão a princípio. Logo após, quando todas as tribos se juntam para eleger então um rei, aí ele é aclamado pelo povo como um rei. Só que a diferença de Saul e de Davi é que Saul, além de ser ungido como capitão, ele é aclamado como rei. Davi, ele não é reconhecido por ninguém, mas ele é aclamado pelos céus. Talvez o povo não aclame o teu nome, não tenha reconhecimento sobre você, mas o céu ele te vê, o céu ele te enxerga, o céu ele te chama pelo nome, o céu ele te conhece. E Deus ainda diz: mesmo que ninguém dê nada por você, mesmo que ninguém enxergue você, eu, o Senhor dos exércitos, desço com glória aqui neste lugar para dizer: eu te conheço, eu te livro, foi eu que te chamei. Ah, Luciana, então Davi não foi escolhido por Deus? Foi. Porque Deus permite que o povo tenha um rei. E ele não colocaria qualquer pessoa neste quesito, nesta posição. Só que assim que Saul toma posse, ele começa a titubear naquilo que é preciso ser feito corretamente. Samuel vai e conversa com ele, fala com ele: Saul não é bem assim. Você está desobedecendo os princípios de Deus. 1, 2, 3, várias vezes. E aí Deus olha para Samuel e fala: chega, eu vou escolher alguém para substituir Saul, porque ele não anda mais nos meus princípios. E eu tenho para mim que a história de Davi começa com: e se? E se Saul tivesse obedecido até o final? E se Saul tivesse seguido os princípios de Deus?
Mas ele não fez isso. Ele deixou a ganância, ele deixou que as coisas terrenas, assim como o povo de Israel, entrassem em seu coração. Mas Deus já tinha um plano. Ele jamais vai deixar com que você passe por uma tribulação sem ter um algo a mais para você. Ele jamais deixaria o povo de Israel abandonado por causa da desobediência de 6, de 12, de 13. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. E aí nós entramos na história de Davi. Um homem que, ao contrário do que algumas pessoas falam, Davi era todo humilde, Davi era todo que... Gente, Davi, ele era um homem valente. Davi era um homem de boas palavras. Davi era um homem sábio, porque apesar de ser rejeitado até mesmo pela sua família, ele ainda acreditava no Deus que tudo fez. Ainda que você seja rejeitado por aqueles que te cercam, o Senhor, ele te enxerga. Ainda que muitos olhem para você e falem, fulano, não, pobre coitado. Porque era assim que Davi era tratado. O pastorzinho de ovelhas, aquele que só ficava no campo, aquele que não era escolhido para nada, aquele que a família olhava e falava, esse daí, deixa ele para lá. Mas o Senhor já tinha um plano para a vida de Davi. E o plano não era apenas continuar no campo. O plano não era apenas cuidar de ovelhas. O plano não era apenas coitadinho do Davi, só sabe tocar harpa. O Senhor, ele tem um plano para a tua vida. Eu não sei se você acredita nisso, se você já desanimou, se você não tem mais fé, mas o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para dizer: o meu propósito continua de pé na tua vida. A minha história continua de pé na tua vida. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Ou vai fazer como o povo de Israel, querer pegar os seus problemas com as suas próprias mãos? Ou se esqueceu do Deus que você serve, do Deus que Israel servia? Não é qualquer Deus. É um Deus que tem poder para matar, para ressuscitar, para levantar, para cair. É um Deus que tem poder para te dar, para tomar, para reivindicar aquilo que é teu. É um Deus que abate aquele que quer te humilhar. É um Deus que levanta aquele que é humilhado. É um Deus das causas impossíveis. Coitadinho do Davi, lá no campo, rejeitado por todos. Mas sabe qual é o segredo? Lá no campo, onde ninguém dava nada por ele, era onde o Senhor estava moldando Davi para governar toda uma nação. O segredo era que lá no campo, onde ninguém via nada, Davi entoava hinos ao Senhor enquanto ele cuidava das ovelhas. Sabe qual é o segredo? Que lá no campo, onde ninguém
de madrugada escondido, Deus, eu não posso mostrar a minha fraqueza, mas Ele tem visto. Você está no campo como Davi matando o urso, o leão, e ninguém vê. O Senhor está te vendo. E Ele manda te dizer que você não está só. Ele não deixou Davi só, e Ele não vai te deixar sozinho nessa peleja. Talvez você não tenha mais nem força. Deus, eu estou aqui neste parto, eu não tenho mais nem forças para conseguir caminhar. Ele te traz aqui para dizer: eu te dou força para você matar esse urso no final, porque você não está sozinho nessa guerra. Nessa peleja você não precisa lutar. Aquietai-vos, sabei que Ele é Deus e que Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez o fogo cair do céu, que ressuscitou o filho da viúva, que livrou o povo de Israel. Ele continua sendo o mesmo. Não duvide do potencial do teu Deus. Eu estava preocupada alguns meses atrás com algumas situações minhas, e eu dizia: Senhor, eu faço o quê? Na hora, o Senhor me lembrou de uma frase: se preocupar demasiado é achar que o teu Deus vai falhar. Você coloca na mão dele e tira, achando que pode resolver com o teu braço, mas não pode. Então pare de se preocupar com aquilo que Deus já cuidou e já revelou e já trouxe a você. Ah, Jesus. O que acontece? Samuel, ouvindo a palavra do Senhor, mas ainda teme, porque querendo ou não, ele tem uma afeição por Saul. Aí Deus pega e fala para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite. Vaso cheio. Não é vaso de qualquer forma. Vaso cheio não é vaso trincado. Vaso cheio não é vaso amassado. Vaso cheio é perfeito. Samuel, com medo, ele vai. E quando ele chega na casa de Davi, todos os filhos reunidos com o pai, tá faltando um, o rejeitado, aquilo que ninguém dá nada, o que fica no escanteio todas as vezes, aquele que ninguém chama para um culto, aquele que ninguém abraça, aquele que ninguém ouve, que ninguém demonstra carinho, tá lá no campo. Passam-se os filhos e Samuel começa a olhar: pode ser esse daqui, é forte, é valente, é animoso. Vão se passando os filhos, mas eu tenho uma coisa para dizer para você. O meu Deus, o teu Deus, Ele não olha a aparência, Ele olha aquilo que está aqui dentro. Ele está olhando o teu coração e está procurando adoração aqui nesta manhã. Será que Ele pode encontrar? Porque enquanto os irmãos de Davi estavam se gloriando na guerra, Ele estava cantando salmos ao Senhor no campo, enfrentando situações que ninguém sabia, enfrentando problemas que ninguém via. Aí quando Deus fala para Samuel:
Deus e você. E aí nesse momento você faz o quê? Questiona ou adora? Meu Deus! Nesse deserto onde você está passando, Deus te pergunta aqui nesta manhã: você está fazendo o quê? Vai questionar ou vai fazer como Davi, que enquanto é rejeitado, apacenta a ovelha, continua trabalhando, mas continua adorando, porque ele sabe que o Deus que ele serve jamais o deixaria sozinho. Samuel, acabaram-se os mancebos, os seus filhos? Tem um lá no campo, mas não, nem precisa sim. Não nos assentaremos ao redor da mesa até que ele chegue. Você não entendeu este mistério. O Senhor tem preparado uma mesa para você, e ninguém te senta nela enquanto o rei não te mandar chamar, porque aquilo que é teu, ninguém rouba. Tem mesa preparada para você aqui nesta manhã. Tem vitória preparada para você aqui nesta manhã. Eu não estou falando de entrega de chave, diz aquilo, Deus dá aquilo que Ele quer, mas eu estou anunciando para você aqui nesta manhã: o rei mandou chamar você. O rei está te chamando. E quando ele chama, todo mundo tem que esperar. Lá vem Davi, chegando todo humilde. Mandou me chamar? Sim. Na hora, o Senhor diz: é isso, meu escolhido. Chegou o meu escolhido, aquele que estava lá no campo e ninguém viu, aquele que chorou e ninguém viu, é esse. E Davi ungiu a ele. Só que você acha que depois de ungido ele já foi direto para o palácio? Não. Davi volta para o campo. Sabe por quê? Deus precisava criar maturidade em Davi. Deus precisava criar mais intimidade com Davi no campo. Luciana, eu estou esperando há 2, 3, 4 anos, meu irmão. Você não vai sair do campo enquanto Deus não te preparar para receber aquilo que você precisa receber. O tempo de espera e de silêncio de Deus é o que mais machuca, mas é o que mais nos ensina. Porque é no campo que eu aprendo a ser fiel. É no campo que eu aprendo que Ele me consola. É no campo que eu aprendo a ser dependente dEle, exclusivamente dEle. É no campo que muitas vezes eu vou me sentir sozinho, e muitas vezes Ele vai te permitir se sentir sozinho, para que você entenda que Ele é o teu refúgio. É no campo que você não vai entender nada, mas Ele já fez tudo, está tudo preparado. Ele só precisa que você esteja na posição que Ele precisa. Imagina se Samuel unge Davi num dia e no outro dia ele já vai para o palácio, totalmente despreparado. Mas Deus precisava criar mais intimidade com ele no campo. O rei já foi escolhido, mas ele está onde? No campo. Muitas vezes você vai querer estar no palácio e direto para o palácio, mas é no campo que Ele vai te honrar. É no campo que Ele vai te mostrar o que é o poder de Deus. Quantas lutas, eu te pergunto aqui nesta manhã, você já não passou e se sentiu totalmente solitário? Estava no campo. Quantas vezes você pediu ajuda e a tua alma gritava e ninguém te ajudou? Você estava no campo. Mas neste campo
Senhor estava te moldando igual um vaso de luz, como um vaso na mão do oleiro, assim és tu, meu Senhor. E em Jeremias, se você ler, o vaso estava sendo moldado e se quebra. O que o Senhor faz? Vou amassar de novo, vou fazer de novo, porque eu preciso de um vaso perfeito. É o Senhor falando para você aqui nesta manhã: quantas vezes for preciso, eu te levo para o campo para você matar o urso e o leão, e te refaço como um vaso nas minhas mãos, até que você chegue à perfeição que eu preciso. Porque assim como Ele diz, enche o teu vaso de azeite, Ele não pode encher o vaso de qualquer forma. Ele precisa de um vaso perfeito. Ele precisava de um Davi com sabedoria. Ele não queria um menino, ele queria um homem. Ele precisava desse Davi que soubesse esperar. Muitas vezes Deus, Ele te faz uma promessa, não nos faz uma promessa, porque eu também sou assim: Senhor, e aí? Senhor, eu estou esperando tanto. Senhor, vai acontecer quando? Tudo tem um tempo determinado. Ao tempo de você chorar, ao tempo de você sorrir, ao tempo de você estar sozinho no campo, e o tempo que Deus coloca Davi no trono para reinar. Não foi do dia para a noite, mas Deus precisava criar em Davi um homem segundo o coração dele, e não seria no palácio. Penso eu aqui comigo que talvez se Davi fosse diretamente para lá, talvez o propósito, assim como Saul, teria sido corrompido. Mas ele precisava de um tempinho a mais no campo, para que Deus pudesse preparar a Davi. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. E Ele tem um tempo determinado para todas as coisas embaixo dos céus. Então, se você está aguardando, está esperando, e muitas vezes você não tem entendido nada, eu sei, você está no campo, mas Ele está com você. Eu sei, você tem matado o urso, mas Ele está com você. Eu sei, você tem matado o leão, mas Ele está com você. Em momento nenhum o Senhor te abandonou. Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele tem Davis para um dia chamar aqui nesta manhã.